Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou técnico em segurança do trabalho também, higienista ocupacional certificado. E a sacada de hoje é para você que é técnico em segurança do trabalho iniciante e não sabe por onde começar. Imagina que é o seu primeiro dia de trabalho na empresa, por onde que você vai começar? Se você não tem experiência, nunca trabalhou antes, principalmente se você está entrando em uma empresa que seja grau de risco 4, com menos de 100 empregados, que então vai ser somente você, o profissional do SESMIT. Então a dica é a seguinte: a primeira dica que eu quero falar para você é a respeito da pirâmide de Frank Bird, ou de Frank Bird. Por que essa pirâmide é importante? É uma relação que tem de 600 incidentes para cada 30 acidentes leve e um acidente grave. Você deve observar como foi o comportamento do último ano na sua empresa. Se houve acidentes leves ou acidentes com danos materiais, já é um motivo para você ficar antenado, para você ficar ligado, para criar procedimentos ou então para você cumprir o plano de ação dos acidentes que ocorreram para evitar que novos acidentes ou então acidentes mais sérios aconteçam. Então a primeira coisa que eu te recomendo a fazer é analisar a estatística dos acidentes, não só do último ano, mas de vários outros anos, dos últimos 4 a 5 anos, para você entender como que está a tendência de acontecer um acidente mais grave nessa empresa. Segundo item que eu quero que você preste bastante atenção é a taxa de frequência e gravidade, para você saber como que está os dias perdidos, os dias debitados naquela empresa, ok? A partir daí, você já vai ter uma noção de como que está a ocorrência de acidente no trabalho nessa empresa. A partir de então, eu acredito que você tenha que ter uma preocupação com a questão legal na empresa. Primeira coisa que eu recomendo é você estar atento às ordens de serviço. Se todos os trabalhadores têm a ordem de serviço elaborada, se essa ordem de serviço ela está bem elaborada, se contempla todos os riscos físicos, químicos, biológicos, riscos ergonômicos ou então riscos de acidentes, depois você vai partir para documentação. Quais as documentações? Documentação da CIPA, se a CIPA ela é atuante, se existe a CIPA na empresa, se foi feita a eleição toda corretamente, porque se não for feito, é uma função sua enquanto profissional técnico de segurança auxiliar a CIPA na elaboração de todo o processo eleitoral. Depois da CIPA, o que eu tenho que verificar? NR6, ficha de EPI. Será que houve treinamento de uso, guarda e conservação de EPI? Então você tem que verificar se a ficha de EPI está devidamente preenchida e se os EPIs são entregues de acordo com o intervalo planejado, com base em algum programa de higiene ocupacional ou com base em algum programa de prevenção de acidentes, ok? Depois da NR6, o que eu vou falar? NR7. Tem o programa de controle médico e saúde ocupacional nessa empresa? Se não tem, você vai ter que contratar uma empresa de medicina do trabalho para poder elaborar esses documentos, ok? Paralelo a isso, ou melhor, anterior a isso, tem a NR9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o famoso PPRA. Aí você deve verificar se o PPRA está atuante, se as ações do PPRA foram cumpridas, se não há uma baixa prioridade na implementação de medidas de ordens coletivas, então você tem que verificar se de fato as ações estão sendo feitas de modo a eliminar a causa dos riscos, ok? Além da NR9, você vai ter que verificar também a NR10, se tem eletricista no quadro de empregados da sua empresa, se eles foram treinados, ok? Além da NR10, você vai ter que verificar NR11, movimentação, transporte, armazenagem de material,
se está seguindo corretamente a NR. Além da NR11, você vai ter que verificar NR12, a parte de máquinas, de equipamentos, proteção, se as proteções estão adequadas de modo a evitar que ocorra acidentes, ok? Além da NR12, de maneira geral, você tem que verificar também a NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres, se os EPIs são fornecidos periodicamente, se de fato tem como você neutralizar a insalubridade, ou se é devido o direito a esse adicional, se os trabalhadores eles estão recebendo esse adicional. Sequencial a isso, você tem que verificar a NR16, se há atividades perigosas, atividades periculosas, se tem eletricista, se tem motoboy, né? Se tem pessoal que trabalha com segurança armada, se tem alguém que trabalha com radiação ionizante, então você tem que verificar se isso tudo está sendo cumprido. Além da NR16, tem também a NR17, você tem que verificar se as análises ergonômicas do trabalho elas estão sendo feitas, se para cada análise ergonômica do trabalho foi considerado as diversas faces da ergonomia, a parte de mobiliário, a parte organizacional, a parte psicossocial, a parte biomecânica. Então você tem que verificar se as análises ergonômicas do trabalho estão sendo feitas. Além da NR17, vamos partir lá para a parte de treinamentos também. Se tem trabalho em altura, NR35, se os treinamentos foram realizados no mínimo a cada 2 anos, se não mudou a atividade de trabalho em altura, se não é necessário novo treinamento. Aí a gente vai para NR33 também, vamos falar de espaço confinado também, se os trabalhadores foram treinados, se você tem evidência de treinamento, se o treinamento ele cumpriu a carga horária. Então, é uma série de documentos. Agora, para você que está começando, qual que é a dica de material de pesquisa que eu recomendo para você? Primeiro, a portaria 3.214, que são as NRs, né, as normas regulamentadoras. Além das normas regulamentadoras, você vai precisar também das normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que vai da NHO 01 até NHO 11 atualmente, né? Além disso, você vai precisar do livreto da CGH, né, que é a base dos TLVs. E além dessa documentação, também você vai ter que estudar o decreto 3048, que fala de aposentadoria especial, que é a parte de legislação previdenciária também. Então essas daí são as primeiras dicas. Lembrando que você, técnico de segurança do trabalho, além de cuidar da documentação, você deve dar apoio e suporte à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e também você deve fazer inspeções no ambiente de trabalho, criar um plano de ação para essas inspeções, com prazo, nome dos responsáveis também, ok? E você vai ter que entender de orçamento também, para fazer um planejamento anual do orçamento para você apresentar para a gerência de tudo aquilo que diz respeito à segurança do trabalho, tudo aquilo que diz respeito a equipamentos de proteção, que você deve elaborar pelo menos um pré-orçamento para passar para algumas outras áreas, para que você trabalhe com a prevenção de acidente ou de doenças ocupacionais na sua empresa.